Tem um momento em que a gente para e sente algo faltando. Não é dor, não é tristeza. É como se estivesse andando, fazendo tudo certo, mas no fundo soubesse que tem um caminho maior esperando por você. Um propósito que ainda não foi descoberto. Você trabalha, cumpre tarefas, cuida da família, mas aquele sonho antigo, aquela chama que um dia ardia, parece distante, apagada, como se o tempo tivesse levado junto. Mas espera só um instante, fecha os olhos, respira fundo. Sente esse ar entrando devagar, limpando a névoa que cobriu seu coração. Porque hoje não é dia de desistir, é dia de lembrar, dia de despertar, dia de voltar a olhar para frente, mesmo que o passado tenha te puxado para trás 1000 vezes. E tem alguém que nunca perde o foco, alguém forte, fiel, presente. Ele não se distrai com barulho, nem se cansa da luta. Está sempre alerta, com uma espada na mão, pronta para abrir caminho onde parece não haver saída. Seu nome é Miguel, não um anjo qualquer. O arcanjo, o guerreiro, o defensor, o chefe da milícia celeste. E ele responde quando o chamamos com urgência no coração. Então, se você sente que está vivendo no piloto automático, que suas escolhas não têm direção, que o alvo que um dia enxergou sumiu da vista, levanta a cabeça, abre os olhos, porque agora é hora de reencontrar o rumo. São Miguel Arcanjo, nós te chamamos. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lê de novo, devagar. Prossigo para o alvo. Não diz, eu já alcancei. Diz, prossigo. Tem movimento, tem direção, tem decisão. Paulo sabia que ainda não tinha chegado. Sabia que havia falhado, caído, sofrido. Mas ele não parou. Seguiu. Olhou para frente. Deixou para trás o que não servia mais. Erros, acertos, glórias passadas, dores antigas. Tudo isso ficou no chão. O que importava era o alvo. Quantas vezes a gente vive olhando para trás, revivendo o erro, a oportunidade perdida, o tempo que não volta? Achamos que redenção é consertar o passado. Mas não é. Redenção é seguir em frente, mesmo mancando. É continuar correndo, mesmo sem entender tudo. É saber que o valor não está no que você fez ontem, mas no que você decide fazer agora. Viver com propósito não é ter tudo planejado. É ter certeza de que há um rumo. É sentir, no fundo do peito, que existe algo maior te chamando. Pode ser um sonho escondido, um dom que você subestima, uma vontade de ajudar que ninguém vê, mas é real. E enquanto você adia, o mundo perde um pedaço da luz que só você pode dar. Tem gente parada porque tem medo de errar de novo. Outros porque acham que já passou da hora. Será que ainda dá? Claro que dá. O alvo não mudou. O chamado continua. E cada dia que você escolhe avançar, mesmo que seja um passo pequeno, é um ato de coragem. Não precisa correr. Basta não parar. O problema é que entre você e o alvo, muitas vezes, existem forças que tentam te desviar. Distrações que parecem urgentes, mas são vazias. Medos disfarçados de prudência, vozes que dizem, você não nasceu para isso, isso é ilusão, foi bom enquanto durou. Isso não é só insegurança, é ataque, é tentativa de roubar sua missão, seu lugar único nesta história. E aí entra São Miguel, porque ele não define seu caminho, esse é seu papel, mas ele protege quem quer seguir. Ele afasta quem tenta te desanimar. Ele quebra armadilhas invisíveis. Ele defende seu direito de crescer, de mudar, de evoluir. Ele sabe que o inimigo mais perigoso não é o fracasso, mas a conformidade. É viver abaixo do que você foi feito para ser. Por isso, se você está cansado de repetir o mesmo ciclo, se está cansado de se sentir preso num lugar que não é seu, saiba que não é o fim. Pode ser só o começo. O momento exato em que você decide, não vou deixar o medo me governar. Vou olhar para frente. Vou confiar que há um prêmio esperando.
Que minha vida tem um peso, um sentido, uma razão maior. Porque prosseguir não é ignorar o passado, é reconhecê-lo, aprender com ele e seguir. É dizer, aquilo me marcou, mas não me prende. É escolher todos os dias recomeçar, levantar mesmo cansado, andar mesmo sem ver o fim. E se você precisa de um guerreiro que lute por você enquanto você ainda aprende a correr, São Miguel Arcanjo, neste exato momento eu te chamo, não com arrogância, não com falsa segurança, mas com a verdade do meu coração, com o desejo de encontrar o que me falta, com a vontade de parar de andar em círculos e finalmente seguir em frente. Você que lidera os exércitos do alto, que jamais se dobrou diante das trevas, que defende com lealdade inabalável. Volte seus olhos para mim, para minha alma dividida, para minha mente cansada de dúvidas, para meu espírito que quer voar, mas tem medo de largar o chão. Hoje eu não venho pedir só por paz, venho pedir por direção, por clareza, por um norte que não mude com o vento, porque eu sei que há um alvo para minha vida, algo que vai além do dia a dia, algo que me faz vibrar quando penso nele, mesmo que eu tenha enterrado esse sonho há anos. Com sua espada flamejante, corte toda a raiz de confusão que cresceu dentro de mim. Rompa toda ligação com o desânimo, com o medo de errar, com a ideia de que já era. Afaste de mim todo espírito de indecisão que tenta me convencer a ficar onde estou. Quebre toda maldição que diz, você não serve, isso é demais para você, nunca vai conseguir. Proteja minha jornada, sim, proteja, que nenhum obstáculo colocado no caminho consiga me desviar do meu propósito, que nenhuma voz contrária me convença a desistir. Cubra-me com um manto invisível, mas forte o suficiente para repelir toda influência que quer me manter pequeno, parado, sem rumo. Senhor, eu entrego a você meus sonhos, aqueles que guardei em segredo, os que foram ridos, julgados, esquecidos, os que ainda pulsam, mesmo que baixinho. Eu não quero mais escondê-los, quero vivê-los, quero correr atrás com coragem, com fé, com determinação. Se tem alguém ao meu redor que torce contra meu crescimento, bloqueie essa intenção. Se tem alguém falando mal do meu chamado, cale essa voz. Se tem alguém usando minha história para me limitar, exponha essa maldade. E que toda força contrária se desfaça diante da sua presença, como sombra diante do sol. Miguel, eu peço, fortaleça meus passos, traga firmeza ao meu coração, que eu possa ver, mesmo no meio da névoa, sinais do caminho certo. Que eu possa ouvir, mesmo com o barulho do mundo, aquela voz suave que diz, segue em frente. Que eu possa agir, mesmo com medo, porque confio que não estou sozinho. Cuide dos meus planos. Livra-me de decisões tomadas por pressa ou desespero, de escolhas feitas por aprovação alheia, de palavras ditas por medo de enfrentar a verdade. Guia meus pensamentos. Mostra-me onde devo investir, onde devo esperar, onde devo avançar sem olhar para trás. E quando eu vacilar, porque vou vacilar, não permita que eu caia fundo. Segure minha mão antes que eu desapareça na escuridão. Traga-me de volta com paciência. Ensina-me com ternura. Levanta-me com firmeza, mas sem condenação. Cuide do meu sono. Muitas batalhas acontecem enquanto durmo. Muitos ataques sutis tentam minar minha confiança. Estenda seu escudo sobre minha cama. Afaste opressão, ansiedade, pensamentos que repetem, você não vai chegar lá. Deixe-me descansar sabendo que você vigia por mim. Quando eu sentir aquela dúvida subir como onda, aquela sensação de que tudo é inútil, venha, mostre-se. Porque muitas vezes o que parece desânimo, tristeza ou cansaço, na verdade é ataque espiritual. É tentativa de roubar minha visão, minha esperança, minha capacidade de sonhar. E você, como guerreiro experiente, sabe reconhecer o inimigo disfarçado de pensamento. Eu decreto então, em nome dessa proteção que você oferece, direção renovada.
caminho aberto, propósito revelado, chamado fortalecido, passos firmes, alvo alcançado. Que eu volte a correr com paixão, que eu volte a sonhar com coragem, que eu consiga olhar para o futuro sem medo, que eu consiga receber orientação sem resistir. Não me deixe amargurado se demorar, nem descrente se enfrentar dificuldades. Mantenha meu coração aberto, vivo, esperançoso, grato nas alturas, firme nas quedas. Livra-me de ambientes que matam o sonho, de conversas que desanimam, de conselhos que limitam. Guia meus passos. Mostra-me onde devo pisar, onde devo parar, onde devo correr. E sobre meu futuro, coloque seu selo de proteção. Que nada previsto pelo mal se cumpra, que toda profecia negativa se quebre no ar, que todo ciclo de confusão seja interrompido agora. São Miguel, grande príncipe, defensor do chamado, eu confio em você. Sei que não age por si mesmo, mas pela autoridade que lhe foi dada. E eu invoco essa autoridade hoje, com fé, com voz firme, com coração aberto. Peço que você libere sobre mim e minha casa a paz que acalma a mente, a segurança que não depende de circunstâncias, a coragem que nasce de dentro, mesmo quando tudo parece perdido. Que minha família viva com propósito, que meus filhos, ou os que um dia vierem, cresçam com confiança, liberdade, certeza de que podem alcançar o que desejam. Que meus pais envelheçam com serenidade, que todos os meus sejam guardados por essa mesma força que você traz. E se tem alguém assistindo, sentindo que essa oração é também dele, estenda, Miguel, seu manto também sobre essa pessoa, sobre sua luta, sua dúvida, seu pedido, sua dor. Liberte-a, fortaleça-a, dê-lhe direção, porque a promessa é para todos que dizem: quero prosseguir. E você, São Miguel, é o guardião do nosso alvo, o sentinela, o guerreiro, o fiel até o fim. Então, permaneça comigo, caminhe ao meu lado, lute por mim, quando eu nem sei que estou sendo atacado. Levanta-me quando eu tropeçar, guia-me quando eu não souber o caminho. E que, a partir de hoje, eu comece a ver sinais claros de mudança, pequenas aberturas, conversas que trazem clareza, ideias que surgem do nada, uma porta que se abre, uma palavra inesperada, um sentimento de paz que não explica. Tudo isso sem peso, sem culpa, sem medo, porque é possível, é promessa, é vontade dele. E você, São Miguel, é o guardião do meu chamado. Amém. Se você chegou até aqui, é porque seu coração estava pronto para ouvir isso. Não foi coincidência. Cada palavra, cada pausa, cada sentimento que surgiu, tudo isso é parte de um novo tempo. O chamado pode renascer, pode se revelar, pode se fortalecer. E São Miguel continua alerta, pronto, vigilante. Ele ouviu cada sussurro da sua alma. Agora, a bola está com você. Não precisa ter todas as respostas. Basta um desejo de seguir, um passo, um sim silencioso. Chame-o de novo, hoje, amanhã, toda vez que a dúvida bater. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe. Pode ser com um amigo desanimado, um familiar distante, alguém que ainda insiste, mas já não sente forças. Às vezes, uma única oração muda o rumo de uma vida inteira. Ative o sininho para não perder os próximos momentos de oração. Aqui, você vai encontrar força, direção, paz. Momentos assim, onde a gente para, respira fundo e lembra que não está sozinho nessa caminhada. Deus tem mais, muito mais, e o melhor ainda está por vir. São Miguel Arcanjo, proteja-nos.